Existe uma fotografia quase centenária que pouca gente conhece. Nela, uma criança pequena dorme encostada em um cachorro de cabeça larga e peito forte. Ninguém, olhando para essa cena, diria que aquele mesmo tipo de cão se tornaria, décadas depois, o mais temido do planeta. Seu nome virou sinônimo de medo, de violência, de ataque. Mas, e se essa não for a história completa? E se por trás da reputação existir a mesma criança adormecida daquela fotografia? Essa não é apenas a história de um cachorro, é a história de como uma imagem pode ser construída e destruída. Você está no Arquivo Canino, histórias reais, legados inesquecíveis. Muito antes de ser temido, o Pitbull era conhecido por algo totalmente diferente. No século XIX, na Inglaterra, esses cães eram criados para trabalhar ao lado dos humanos. Eram fortes, resistentes, determinados, mas também extremamente leais. O nome Pitbull é uma abreviação de American Pitbull Terrier, uma combinação de duas raças inglesas, o Bulldog, criado originalmente para controle de touros em fazendas, e o Terrier, conhecido por sua energia, agilidade e persistência. Juntos, criaram um animal com uma combinação incomum de características: a força do Bulldog, a inteligência e a vivacidade do Terrier. E algo que poucos esperavam: uma tolerância excepcional à dor e uma paciência surpreendente com humanos. Existe uma expressão que circula há décadas sobre esses cães: cães babás. Em inglês, nanny dogs. Mas é preciso fazer uma pausa aqui. Historiadores que pesquisaram registros da época não encontraram nenhum documento do século XIX usando esse termo. O rastro mais antigo da expressão aparece apenas em 1971, em uma reportagem do New York Times, e nem sequer se referia ao Pitbull. Falava do Staffordshire Bull Terrier, uma raça parecida, mas diferente. Ou seja, o rótulo cão-babá é muito provavelmente uma reconstrução moderna, popularizada décadas depois por defensores da raça para combater o estigma. Isso não apaga um fato real. Fotografias em preto e branco do início do século XX de fato mostram crianças ao lado desses cães, dormindo encostadas neles, brincando por perto. Mas essas imagens não são exclusividade do Pitbull. Era comum, naquela época, fotografar crianças com o cão da família, fosse ele qual fosse a raça. A diferença é que, no caso do Pitbull, essas fotos passaram a ser usadas décadas depois, como prova de uma história que talvez nunca tenha sido contada daquela forma. Um mito construído com boas intenções, mas um mito ainda assim. Há, no entanto, um episódio real e bem documentado que ajuda a entender por que essa reputação de lealdade não nasceu do nada. Sargento Stubby. Um cão vira-lata encontrado nos campos de treinamento do exército americano em 1917, que se tornou o cão de guerra mais condecorado da história dos Estados Unidos. Aqui vale outra ressalva. A raça exata de Stubby nunca foi confirmada. Jornais da época o descreveram tanto como um Boston Terrier, quanto como um Bull Terrier de tipo Pit. A biógrafa Ann Balzum, que pesquisou o caso a fundo, resume bem a questão. Cada pessoa tende a ver em Stubby o cão que já ama. Fãs de Pitbull o veem como um Pitbull. Historiadores mais cautelosos apontam para o Boston Terrier. O que não está em dúvida é o que ele fez. Stubby alertava soldados sobre ataques de gás antes que os detectores humanos reagissem. Localizava feridos no campo de batalha. Segundo relatos da época, ajudou a deter um soldado alemão até a chegada dos americanos. E nenhum registro histórico mostra esse cão agredindo um ser humano.
Talvez o apelido cão-babá seja um mito, mas a lealdade que ele tentava descrever, essa parece ter sido real. Mas essa reputação de lealdade estava prestes a mudar, e o motivo não teve nada a ver com o temperamento desses cães. Com o tempo, alguns desses cães passaram a ser usados em rinhas. Lugares escuros, violentos, onde o objetivo não era proteger, mas lutar. Na Inglaterra do século XIX, as rinhas de cães foram, por um tempo, legais. Realizadas em pits, fossas circulares cavadas no chão. Daí o nome Pitbull. Quando as rinhas foram proibidas na Inglaterra em 1835, muitos criadores imigraram para os Estados Unidos, levando os cães com eles. E a prática continuou, agora nas sombras. Ali, o que antes era lealdade foi distorcido e transformado em agressividade. Por gerações, alguns criadores selecionaram características específicas: força, resistência à dor, persistência. Mas existe algo importante que muitas pessoas ignoram. Mesmo nos ambientes mais brutais das rinhas, havia uma regra não escrita. Cães que atacavam humanos eram descartados imediatamente. Por uma razão simples. Os juízes precisavam separar os animais durante as lutas, entrar no pit, tocar os cães. Um cão que agredisse humanos era um risco para os próprios organizadores. Ou seja, a agressividade contra pessoas nunca foi o objetivo original. Geneticistas e veterinários fazem uma distinção importante aqui. Agressividade entre animais e agressividade contra humanos são características geneticamente diferentes. Um cão pode ser selecionado para lutar com outros cães e ainda assim ser completamente dócil com pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu historicamente com o Pitbull. Mas o dano já estava feito. E esse dano encontraria, décadas depois, o instrumento perfeito para se espalhar. Com o passar dos anos, a imagem do Pitbull começou a mudar. Casos isolados ganharam destaque. A mídia amplificou o medo. E pouco a pouco, uma narrativa foi construída. O ponto de virada aconteceu nos anos 1980. Uma reportagem na revista Sports Illustrated, publicada em 27 de julho de 1987, com a manchete "Beware of this dog". Cuidado com este cão. Um cachorro na capa, focinho fotografado em close, dentes à mostra. Não era jornalismo sobre os cães. Era jornalismo sobre o medo dos cães. O efeito foi imediato e duradouro. Outros veículos reproduziram a narrativa. Telejornais mostravam apenas os casos de ataque. Nunca os casos de lealdade. Nunca as histórias de salvamento. Existe um fenômeno estudado por pesquisadores de comunicação chamado de viés de confirmação midiática. Quando uma narrativa é estabelecida, os fatos que a confirmam recebem destaque. Os que a contradizem simplesmente desaparecem. O Pitbull se tornou o vilão. Leis começaram a surgir. Proibições, restrições. Em alguns lugares, latêmitio. Essas leis ficaram conhecidas como Breed Specific Legislation, ou BSL. Legislação baseada em raça. Adotadas em países como Canadá, Austrália e algumas cidades brasileiras. Mas há um problema sério com essas leis. Elas não funcionam. Estudos realizados pela American Veterinary Medical Association, pelo CDC, Centers for Disease Control dos Estados Unidos, e por pesquisadores europeus independentes, chegaram a uma conclusão consistente. Leis baseadas em raça
não reduzem o número de ataques, porque atacam o animal errado e ignoram o fator humano. Mas enquanto as leis se multiplicavam nos jornais, um outro capítulo dessa história seguia se desenrolando bem longe das câmeras. Enquanto isso acontecia, outra realidade existia. Em silêncio, muitos desses cães continuavam fazendo o que sempre fizeram: protegendo, cuidando e sendo leais. Em maio de 2012, na cidade de Shirley, em Massachusetts, uma pitbull chamada Lily arrastou sua dona, que havia desmaiado, para longe dos trilhos de um trem de carga que se aproximava. A dona sobreviveu sem ferimentos. Lily foi atingida pelo trem e perdeu uma das patas dianteiras. Não parou antes de terminar o resgate. Em junho de 2018, em Stockton, na Califórnia, uma pitbull chamada Sasha acordou a família batendo insistentemente na porta dos fundos. Um incêndio se espalhava pelo prédio vizinho. Sasha correu até o quarto e tentou puxar a bebê de 7 meses da família para fora do berço, segurando-a pela fralda. Todos saíram a tempo. Em setembro de 2019, no condado de Sumter, na Flórida, um pitbull de 9 meses chamado Zeus avistou uma cobra coral venenosa perto de 2 meninos brincando no quintal. Deitou sobre a serpente para imobilizá-la. Levou 4 picadas. Zeus não resistiu. Morreu no dia seguinte, mesmo com o tratamento veterinário. Nenhuma das crianças foi tocada. Em milhares de lares, longe das manchetes, a cena é bem mais simples do que qualquer uma dessas histórias. Um pitbull deitado aos pés da cama de uma criança, esperando na porta o horário de chegada do dono do trabalho, apoiando a cabeça no colo de alguém que teve um dia difícil. Histórias que raramente aparecem, porque não geram medo, geram algo mais difícil de vender: empatia. E a ciência, quando finalmente foi consultada a sério, chegou a uma conclusão que poucos esperavam. O comportamento de um cão é moldado principalmente por 3 fatores: criação, ambiente e treinamento. A American Veterinary Medical Association publicou um estudo analisando mais de 25 anos de dados sobre ataques de cães. Sua conclusão? Nenhuma raça de cão é inerentemente perigosa. O risco está no indivíduo, não na raça. Um dos testes de temperamento mais citados nos Estados Unidos é conduzido pela American Temperament Test Society e avalia a reação a estranhos, estímulos sonoros e situações de pressão. É importante um adendo aqui. A própria organização reconhece que seus números são dados brutos, não um estudo científico controlado. Os cães avaliados não são uma amostra aleatória da população. Ainda assim, de forma consistente ao longo dos anos, o pitbull tem apresentado taxa de aprovação em torno de 85% a 87%. Acima da média geral de todas as raças testadas, e superior à de raças consideradas dóceis como o Chihuahua. Porque o temperamento não é uma questão de tamanho ou de mandíbula, é uma questão de história de vida. Neurocientistas que estudam o comportamento animal explicam assim: todo cão nasce com predisposições genéticas, mas essas predisposições são moldadas, ou contidas, pelo ambiente. Nenhuma raça nasce odiando, mas qualquer animal pode aprender o contrário. E se olharmos com atenção, essa mesma história já se repetiu antes, com outros cães, em outras décadas. O pastor alemão, considerado perigoso nas décadas de 1970 e 1980. O Doberman, vilão preferido dos filmes de terror dos anos 1970. O Rottweiler, que ocupou o lugar do Pitbull nas manchetes nos anos 1990. Cada década tem seu vilão canino. O que muda é o nome.
o mecanismo permanece o mesmo. E talvez essa história não seja apenas sobre cães, mas sobre como nós escolhemos enxergar. Porque o medo que projetamos em um animal, com frequência, diz mais sobre nós do que sobre ele. Nossos medos tendem a procurar um rosto, um nome, uma forma de identificar o perigo. E quando encontramos, raramente paramos para questionar se escolhemos certo. Talvez seja a hora de olhar de novo para aquela velha fotografia. Volte, por um instante, àquela fotografia em preto e branco. A criança dormindo, o cão de cabeça larga, imóvel, vigiando. Nada naquela imagem mudou nos últimos 100 anos. O que mudou foi a forma como escolhemos contar essa história. Hoje, o Pitbull continua sendo uma das raças mais debatidas do mundo. Para alguns, um símbolo de perigo. Para outros, um dos cães mais leais que existem. Mas uma coisa é certa: por trás de toda a reputação, existe uma fotografia que ninguém mostrou. E nem sempre ela é contada por completo. Se essa história te fez pensar, existem muitas outras que quase ninguém conhece. Se inscreva no Arquivo Canino, porque por trás de cada raça existe uma história esperando para ser descoberta.